Olá, boa tarde. O tema de hoje é articulações entre a constituição do sujeito, desenvolvimento e aprendizagem, o enfoque psicanalítico. E o objetivo da nossa aula de hoje é possibilitar a compreensão do trabalho pedagógico no contexto escolar a partir do olhar da psicanálise. A nossa aula de psicologia da educação está começando. Para entendermos a relação entre a constituição do sujeito, o desenvolvimento e a aprendizagem, é fundamental reconhecer que as teorias científicas surgem influenciadas pelas condições da vida social nos seus aspectos econômicos, políticos e culturais, etc. São produtos históricos criados por homens concretos, que vivem o seu tempo e contribuem ou alteram radicalmente o desenvolvimento do conhecimento. Sobre esse ponto de vista, se faz necessário compreender as contribuições da psicanálise para o trabalho pedagógico no contexto escolar. Não é possível mencionar essa vertente teórica sem conhecermos um pouco dos pressupostos desenvolvidos por Sigmund Freud, 1856 a 1939, considerado o precursor da psicanálise. Pesquisem no Google a imagem de Sigmund Freud, para vocês conhecerem quem foi esse homem. Tá ok, pessoal? O que é, então, psicanálise? No dicionário técnico de psicologia temos termo criado por Sigmund Freud para designar o seu método altamente especializado de psicoterapia intensa e extensa e o seu sistema dinâmico de psicologia, baseado no estudo teórico das observações decorrentes da análise e investigação empírica das descobertas de comportamento e de estrutura do caráter, sobretudo nas neuroses. Já no dicionário Aurélio, método de tratamento criado por Sigmund Freud das desordens mentais e emocionais que constituem a estrutura das neuroses e psicoses, por meio de uma investigação psicológica profunda dos processos mentais. O conjunto das teorias de Freud e seus discípulos concernentes à vida psíquica, consciente e inconscientemente, qualquer terapia por esse método. Médico com especialização em neurologia, Freud estudou as manifestações dos distúrbios psicológicos de seus pacientes, numa época em que a medicina não concebia as alterações clínicas da saúde mental como decorrências de desequilíbrios psíquicos. Ele constrói formulações teóricas no intuito de promover explicações sobre tais distúrbios e, consequentemente, possibilitar a cura de pessoas que sofriam desses males. O foco do seu trabalho não foi analisar a escola, nem o fazer pedagógico do professor. No entanto, suas descobertas influenciaram as ações pedagógicas no cotidiano escolar e em alguns de seus escritos ele abordou questões educacionais, elaborou uma concepção a respeito da estrutura do aparelho psíquico e da dinâmica de seu funcionamento, revelando como se constituem os traços da personalidade humana. O que significa traços da personalidade? São características duradouras que descrevem o comportamento das pessoas em grande número de situações. Quanto mais consistentes as características ao longo do tempo e quanto maior a frequência com que ocorrem em situações diversas, maior a importância desses traços para a descrição da personalidade. Os traços de personalidade ajudam a definir a forma como interpretamos nosso ambiente e respondemos a ele. Vamos agora para alguns conceitos centrais.
Se fosse preciso concentrar numa palavra a descoberta freudiana, essa palavra seria incontestavelmente inconsciente. Para explicar o funcionamento do aparelho psíquico, Freud elaborou duas teorias. Então você percebe que em meio a todas essas teorias, Freud é o personagem envolvido nessas teorias. Foi ele que elaborou essas teorias. Vamos agora para as teorias sobre o funcionamento do aparelho psíquico. Temos a primeira, que foi em 1900, e a segunda, que foi em 1920 até 1923. Se tratando da primeira, nós temos inconsciente, temos o consciente e temos o pré-consciente ou subconsciente. Se tratando da segunda, nós temos o ID, é o I e o D mudo, só o I e o D. Temos o ego e o superego. Então vamos lá. No inconsciente, na segunda, a gente tem o ID. No consciente, que é a primeira, na segunda, a gente tem o ego. E o pré-consciente ou subconsciente, que é a primeira, que foi em 1900, na segunda, a gente vai ter o superego. Inconsciente na primeira, id na segunda, consciente na primeira, ego na segunda e pré-consciente ou subconsciente e superego na segunda. Tá, pessoal? Então, primeira, 1900, inconsciente, consciente, pré-consciente ou subconsciente. E na segunda, id, ego e superego. Ficou claro? Entendido? O que quer dizer cada um desses termos? Comecemos por definir os pertencentes à primeira teoria. Inconsciente refere-se aos conteúdos reprimidos, que não são de fácil acesso à consciência. Vamos para o consciente agora. Consciente são as informações do mundo exterior e interior que estão sobre o nosso domínio. Pré-consciente ou subconsciente são os conteúdos vivenciados, guardados em nossa mente, mas acessíveis à nossa consciência. Podemos lembrar com facilidade. Vejamos agora os conceitos da segunda teoria. ID é regido pelo princípio do prazer. O objetivo é buscar a satisfação dos desejos. Então, o ID é você satisfazer os seus desejos. E no ID é onde se localizam as pulsões de vida e de morte. Ele não tem censura moral, refere-se ao inconsciente. O ego, regido pelo princípio da realidade, busca um equilíbrio entre o ID e o superego por meio da razão. Tem como funções básicas a percepção, a memória, os sentimentos e o pensamento. Refere-se ao consciente. Superego, regido pelo princípio da moral, age como censura, refere-se às regras de conduta que foram adquiridas no convívio social e cultural, bloqueia os desejos do ID. Tá, pessoal? Essas três instâncias estão em constante interação. O ego e, posteriormente, o superego são diferenciações do ID, o que demonstra uma interdependência entre esses três sistemas. Retirando a ideia de sistemas separados, o ID refere-se ao inconsciente, mas o ego e o superego têm também os aspectos partes inconscientes. É importante considerar que estes sistemas não existem enquanto uma estrutura vazia, mas são sempre habitados pelo conjunto de experiências pessoais e particulares de cada um, que se constitui como sujeito em sua relação com o outro e em determinadas circunstâncias sociais. Isto significa que, para compreender alguém, é necessário resgatar sua história pessoal,
que está ligada à história de seus grupos e da sociedade em que vive. Então, para a gente compreender uma pessoa, a gente tem que resgatar a sua história, entendeu? Que está ligada à sociedade em que ela vive, né? E em um de seus grupos. Vamos agora para o desenvolvimento psicossexual. Passemos agora a caracterizar as fases, que na teoria psicanalítica referem-se ao desenvolvimento psicossexual. Vale enfatizar que para Freud, a sexualidade não está relacionada às funções de reprodução, nem muito menos à obtenção do prazer mediante a relação sexual propriamente dita. Tudo que gera prazer é concebido como sexualidade, portanto pode estar presente em toda a ação humana. A sexualidade é movida pela libido. Freud, em suas pesquisas, constatou que em grande parte dos pensamentos e desejos que foram recalcados pelo indivíduo adulto era relacionado aos acontecimentos vivenciados como traumas no decorrer da infância, sendo que esses episódios estavam vinculados à sexualidade. Ao se detectar as causas do trauma, chegava-se à cura do transtorno psicológico. As idades correspondentes a cada fase do desenvolvimento psicossexual devem ser vistas como pontos de referência, pois alguns comportamentos podem surgir antes da idade, que caracteriza a fase, ou ainda persistir na fase posterior. Vamos agora para a primeira fase, que é a fase oral, que vai do 0 a 2 anos. De 0 a 2 anos. Nesta fase, a zona de erotização é a boca, pois a criança obtém prazer pela sucção. Todo objeto que a criança pega, leva à boca, suga-o ou morde-o. Ao sugar o seio materno, além do prazer em saciar a fome, o ato em si desperta um certo prazer que ela procura prolongar ao chupar o dedo, a chupeta. Este prazer é prolongado no adulto, em comportamentos que utilizam a boca como o fumar e o beijar. Então a chupeta do adulto ou é o cigarro ou é o beijar, né? Vamos agora para a fase anal, que é de 1 a 3 anos. A zona de erotização é o ânus. A criança sente prazer em eliminar ou reter as fezes, podendo ainda obter esse prazer manipulando-as. É nesta fase que ocorre o controle dos esfincteres. Melhor dizendo, esfincteres. O controle das fezes desperta na criança a sensação de controle dos impulsos. No adulto, pode-se identificar este prazer nos artesãos que lidam com argila. A sua repressão observa-se em pessoas obcecadas por limpeza. É mais ou menos por volta de 2 anos que as mães tiram as fraldas das crianças. Vamos agora para a fase fálica, que vai de 3 a 6 anos. Você sabe por que chama fálica? Fálica vem de falo, o nome que se dá ao pênis, órgão genital masculino. Para a psicanálise, na menina, o clítoris é o correspondente feminino do pênis. Nesta fase, a zona de erotização são os órgãos genitais. A criança sente prazer em manipulá-los. Surge a curiosidade pelas diferenças anatômicas sexuais. Por que o menino tem pênis
e a menina vagina? É uma pergunta. É comum também, nesta fase, a criança exibir seus órgãos genitais. Os exibicionistas, de modo geral, são exemplos de uma fixação nesta fase. É nesta fase também, por volta dos 3 aos 5 anos, que surge o complexo de Édipo. A mãe é o objeto de desejo do menino e o pai constitui-se o seu rival. O menino ama a mãe e odeia o pai. Na menina, ocorre o inverso. Ela ama o pai e nutre um sentimento de ódio pela mãe. Observa-se que o menino está passando por esta fase, quando imita o pai. Quer usar roupas, fazer a barba como ele para despertar o desejo da mãe. Para despertar o desejo pela mãe. A menina usa os sapatos de salto, pinta-se como a mãe, quer ficar parecida com ela para despertar o desejo do pai. A criança experimenta então sentimentos ambivalentes, amor e ódio, pelo mesmo progenitor. Teme ser punida por seus desejos proibidos, dando origem ao sentimento de culpa, que por sua vez dá origem ao superego, como mencionado anteriormente. Esse sentimento de culpa, aliado ao medo despertado pelo rival superior, o pai ou a mãe faz com que ocorra a transformação da rivalidade em identificação, ou seja, os pais passam a ser modelos para os filhos. Vivenciando o complexo de Édipo, surge o que Freud denominou de complexo de castração. O que isso quer dizer? O menino teme ser castrado pelo pai como uma forma de punição pelo desejo que sente pela mãe. Na menina, esse sentimento de castração corresponde à frustração. A inveja em não ter o pênis. Vivenciando os sentimentos que surgem na passagem pelos complexos de Édipo e de castração que, psicologicamente falando, ocorrem as diferenças sexuais. Embora não sendo característica específica da fase fálica, mas da primeira infância, temos o termo narcisismo. Freud considera que logo ao nascer, a libido do bebê não está relacionada ao mundo externo, mas a si mesma. Ela é, para si mesma, seu próprio objeto de amor. Isto ocorre porque, ao nascer, o bebê não distingue o eu do não eu. Ou seja, não se percebe como uma outra pessoa, separada da mãe. As sensações físicas que experimenta como frio, calor, sede, sono, constituem sua única realidade, que é o seu corpo. A esse momento, Freud denominou de narcisismo primário. Para Freud, é no final desta fase que se estrutura basicamente a personalidade do indivíduo. Períodos de latência, de 6 a 12 anos. Para Freud, nesta fase ocorre um intervalo na evolução da sexualidade. A fase fálica é marcada por sentimentos muito intensos. A criança vivencia situações que geram muita tensão. Constitui-se em um período de relativa estabilidade, mas muito importante para a aquisição de novas habilidades, valores e representação de papéis aceitos pela sociedade. Nesta fase, a criança já frequenta a escola e depara-se com outros interesses. Convive com outras crianças com hábitos diferentes dos seus. Fase genital, de 12 anos em diante. Agora, nesta fase, o objeto de erotização é o outro. É nesta fase que vai ocorrer a reativação dos impulsos sexuais que ficaram adormecidos durante o período de latência. Ou seja, qual é o período de latência? De 6 a 12 anos. O narcisismo, identificado nas fases anteriores, é canalizado, dando origem às escolhas objetais genuínas.
Isto quer dizer que o alvo do amor e do desejo deixa de ser a própria pessoa e passa a ser o outro. Sentir-se atraído por outra pessoa do sexo oposto, de certa maneira, revive o complexo de Édipo, mas agora o desejo pela mãe ou pelo pai não tem o caráter incestuoso. Esta fase não é só caracterizada pela atração sexual pelo outro, mas também pela socialização, pela busca por uma profissão, pela preparação para constituir uma família. Completa-se o desenvolvimento físico, entre eles, pelos pubianos, barba e seios, etc. O organismo atinge a maturidade fisiológica, temos a ejaculação e menstruação, que vai possibilitar a reprodução. Vamos agora para as contribuições à educação. O entendimento a respeito da dinâmica psíquica do ser humano a partir das descobertas freudianas sofrem profundas alterações. Freud revoluciona quando apresenta o conceito de inconsciente. Sobre a perspectiva desse novo olhar, sua teoria traz subsídios para a compreensão das relações interpessoais no contexto escolar, além de propiciar conhecimentos relevantes sobre a estruturação da personalidade e o desenvolvimento psicossexual. No que se refere às relações interpessoais, podemos destacar a importância da escuta, ou seja, é fundamental saber escutar o outro, dando-lhe voz, e também é imprescindível na relação professor-aluno a transferência no potencial de cada um desses atores. Do aluno, acreditar que o professor pode de fato mediar a construção do seu saber, e do professor acreditar que o aluno pode de fato aprender, que o professor tem que acreditar que o aluno pode chegar ao conhecimento. A psicanálise pode auxiliar a educação a perguntar o que é que se ensina no sentido restrito do termo transmissão, cujo ato ou saber em ato não se coloca em retirada. O que a educação transmite? Será o saber? Será o desejo de saber? Só se transmite ao não se identificar com o saber que é sempre do mestre. De um lado, o analista, por não se identificar com esse olhar, com esse lugar do mestre, não é senão um mero objeto que faz o sujeito trabalhar na transferência. Por outro lado, na educação também encontramos a transferência. Talvez seja preciso que o professor tampouco se identifique com esse lugar do mestre, sabe tudo, para que seu aluno possa querer saber a partir do que o causa nele próprio. Por mais genuíno que seja o desejo do educador, é do desejo do aluno que se trata quanto aos efeitos de sua empreitada, e este é de impossível previsão. Ainda podemos ressaltar a importância do desejo que deve permear o processo de ensino-aprendizagem. O professor precisa desejar estar neste lugar do mediador e o aluno desejar aprender. Podemos dizer que na relação professor-aluno, a transferência se produz quando o desejo de saber do aluno se aferra a um elemento particular que é a pessoa do professor. Transferir é então atribuir um sentimento especial àquela figura determinada pelo desejo. Instalada a transferência, tanto o analista como o professor tornam-se depositários de algo que pertence ao analisando ou ao aluno. Em decorrência dessa posse, tais figuras ficam inevitavelmente carregadas de uma importância especial. E é dessa importância que emana o poder que inegavelmente tem sobre o indivíduo. Assim, em razão dessa transferência de sentido operada pelo desejo, ocorre também uma transferência de poder. O canal do Franklin Braga Ultramar fica por aqui. Bom final de semana e até segunda. Tchau!